Oi, gente! Hoje eu tô estudando análise funcional do comportamento e resolvi compartilhar um pouquinho com vocês. Como o nome da matéria diz, serve para analisar a função do comportamento, porque todos os comportamentos, independente do tipo de comportamento, pior comportamento que possa ter, ele foi de alguma forma reforçado e ele tem uma função para estar acontecendo. Então, a gente tem o modelo de causalidade, que é como a ciência explica os fenômenos, né? Como que explica as causas e os efeitos, né, dos fenômenos. E para análise do comportamento, esse modelo de causalidade é o modelo de seleção por consequência. Então, o Skinner ele começou a desenvolver, né, as teorias e tal, e ele criou um método científico. Então, ele excluiu as coisas que eram mais assim, de senso comum e tal, começou a pegar só mais as coisas observáveis e foi criando e se baseou na teoria da evolução, da seleção de espécies e tal. E aí acabou que construindo, né, essas teorias, ele excluiu aquela coisa de que o comportamento ele é por um desejo, uma vontade, ou que ele tem alguma intenção. E aí ele diz então que o ambiente ele vai selecionar os comportamentos que vão ficar e os que não vão ficar. Então a gente vai se comportando e aí vão tendo, né, as consequências, né, toda essa interação com o meio ambiente, que aí essa interação, essas consequências vão selecionar aqueles comportamentos da gente que vão ficar e os que não vão. Ambiente para análise do comportamento, ele não é só referente ao local. Quando a gente fala de análise de ambiente para análise do comportamento, quer dizer que é mais do que só o local. Ele é tudo aquilo que vai influenciar de alguma forma o comportamento. Então, quando o ambiente ele muda, significa que o comportamento e as consequências do comportamento vão mudar. Então, assim, a criança, ela nasce chorando e o choro, então, é um comportamento inato. Ela nasce sabendo, né? Ela não precisa aprender. E aí, a partir disso, o comportamento da criança e da mãe vão se modelando, né? Através dessa relação. Há uma relação ali, o ambiente, as consequências, e isso vai se modelando. Então, assim, a gente vai se comportando e as consequências vão selecionando aquilo que fica ou não. Então, assim, inicialmente não há uma intenção em um determinado comportamento da gente. Então, assim, por exemplo, uma criança, ela tá lá chorando e a mãe vem, não aguenta mais ouvir ela chorar, vai lá e dá um chocolate para a criança. Ela não tinha a intenção de conseguir o chocolate com aquele choro, não havia essa intenção. Mas ela aprendeu esse comportamento. O ambiente selecionou esse comportamento, né? Estabeleceu uma contingência, choro, ganho chocolate. Então, a partir disso, o ambiente selecionou esse comportamento e ela começou a se comportar dessa forma. Então, numa próxima vez que ela quiser chocolate, ela vai chorar para ganhar chocolate. Então, foi um comportamento aprendido por causa, né, do todo, do ambiente. Então, o ambiente selecionou aquele comportamento. Então, inicialmente não fazia com intenção e agora ela faz com intenção. Então, assim, a análise do comportamento, ela não é algo mecanicista, né? Não é nada mecânico. Vai envolver sempre uma história, uma cultura, questões sociais, porque é esse todo mesmo trabalhando que vai influenciando no que vai ficar e no que não vai ficar relacionado ao nosso comportamento. Então, o ambiente, né, ele tem toda essa influência e todos aqueles comportamentos que a gente aprende, não necessariamente eles vão ser emitidos da mesma forma sempre, depende muito do contexto. Então, por exemplo, nós aprendemos a atender o celular. Existiu ali determinadas contingências que fizeram a gente aprender a atender o celular quando ele toca. Mas, assim, não é todo momento que a gente vai emitir esse comportamento de atender o celular. Se a gente estiver, por exemplo, numa entrevista de emprego, numa consulta médica, e o celular tocar, a gente não vai ter o comportamento de atender o celular.
Então, por isso que o comportamento aprendido, ele nem sempre vai ser emitido da mesma forma em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Sempre tem essa flexibilidade, sempre tem os fatores externos, as outras pessoas, as outras reações, as consequências que vão sempre influenciar. E existe aquilo que são os instanciadores, que é o disparador de um comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem crise de pânico, ela tá lá no trânsito, parou o trânsito e esse congestionamento dispara nela uma crise de pânico. Então, assim, existem várias coisas, várias contingências que foram criadas, que depois mais pra frente chega nisso, que fez com que ela passasse a ter essas crises de pânico. Então, o trânsito passou a ser esse instanciador, ou seja, esse disparador. Mesma coisa uma pessoa que tem crise de ansiedade ou burnout no trabalho. O trabalho se tornou um instanciador, então quando ela tá no trabalho, ela acaba tendo as crises de ansiedade ou tendo o burnout. E aí, então quando a gente acaba falando, né, de análise do comportamento, a gente não vai analisar ali só uma situação, o burnout, não. Existe toda uma cadeia de circunstâncias que levaram àquilo. Então, a gente precisa analisar as questões filogenéticas, ontogenéticas e culturais. A filogenética é tudo aquilo que está ali dentro da gente, que está mais relacionado à genética, ao nosso organismo, enfim. Então, por exemplo, pegando o exemplo do burnout, uma pessoa tá lá no trabalho e ela passa a maior parte do dia sentado, ela não se exercita, ela não faz as refeições direito, então ela tem uma má alimentação. O ambiente do trabalho, a gente tá sempre mais propenso a ter estresse. O estresse libera o cortisol, a adrenalina, que vai causar várias coisas, várias reações, enfim, acaba muitas vezes sendo prejudicial para o nosso organismo. Enfim, então tudo isso vai ser analisado, que são as questões filogenéticas. Depois tem as questões ontogenéticas, que é tudo aquilo relacionado ao ambiente. Então, o ambiente de trabalho tem o chefe, tem o salário, tem o VR, tem a questão dos horários, tem vários aspectos para serem analisados. E tudo isso vai contribuir para as punições ou para os reforços. Então, assim, a pessoa ganha muito bem, ela tem um reforço positivo, porém ela não tem horário para voltar para casa, ela não tem tempo para ficar com a família, então isso é um aspecto negativo. A mulher tá ficando estressada, tá brigando com o cara, os filhos estão chorando, enfim, então tem todo um cenário que contribui para esse burnout. Então, essas são as questões ontogenéticas. E existem as questões culturais, que aí as questões culturais é mesmo da cultura de um povo. Então, que nem aqui a gente tem muito aquela questão, trabalha enquanto os outros dormem, enfim, coisas nesse sentido. Então, a gente já tem essa cultura enraizada na gente, que a gente tem que se matar de trabalhar, de estudar, enfim. E tudo isso, então, contribuiu para aquele burnout, vamos dizer assim. Então, tem que ser analisado as questões filogenéticas, ontogenéticas e culturais. Então, falando na clínica, né, quando você está atendendo um paciente, vai ter que analisar esse ambiente todo, todas essas questões e começar a negociar intervenções. Então, de repente, né, pegando esse exemplo da pessoa que ganha bem, mas não tem horário, fala assim, então ao invés de você ganhar, sei lá, 15 mil e ser esse diretor ferrado que não tem horário para a família, e se de repente você começasse numa outra empresa, que seja uma empresa menor, ganhando um pouco menos, ou um cargo menor, mas que ganhe tanto que dá para você sustentar sua família, mas você teria um pouco mais de horário, enfim, encontrar formas, já que você analisou todo esse ambiente, esse todo, e encontrar formas de negociar e encontrar uma melhor forma pro cliente, né, o paciente, enfim, conseguir lidar com as situações ali do dia a dia que tá causando aquele burnout e assim ir tratando, né, o passo a passo, o que a demanda que ele trouxe para você de repente num consultório. Bom, essa é a primeira parte, né, dos estudos de análise funcional do comportamento, que para não ficar muito longo, vou dividir em outros vídeos
outros assuntos sobre motivação, emoção, enfim, os outros assuntos. Até mais, gente!